Bom, gente, hoje eu tô aqui com a doutora Aline Gilberto e a gente veio conversar um pouquinho sobre reprodução, sobre fertilidade. Entre lutas e vitórias, conversa de mãe. Ela acompanhou meu processo de fertilização através do programa Fiz para Todos e também hoje é minha ginecologista de acompanhamento. Não largo mais não, gente. Então, assim, a gente se encontrou aqui e seguiu para pós, né? Pós, o cuidado com a mamãe também é muito importante. Isso, cuidado da mulher, né? É isso aí. Então, agora a doutora vai contar um pouquinho sobre a história no FIV para Todos, especificamente, né? Ela tem uma trajetória imensa. Na verdade, o que acontece? Desde quando eu estava mais ou menos no 5º, 6º período de medicina, eu sempre achei maravilhosa essa história de reprodução assistida e tudo mais. E aí, um belo dia, a doutora Rafaela, que é a dona da clínica, era minha professora na faculdade, e ela falou assim pra mim, e eu falei assim, um dia eu vou trabalhar com esse negócio de reprodução humana. Ela falou, é mesmo? Você tem vontade? Eu falei, eu tenho. Ela, então por que você não vai lá na minha clínica? Eu falei, é mesmo? Você tem uma clínica? Eu não sabia. Aí, a reprodução assistida é um campo para o meio médico muito fechado, sabe, Nali? E aí ela me deu essa primeira oportunidade. Então eu fiquei por muitos meses acompanhando o marido dela, o Dr. Bruno, né, que é o responsável, junto com a doutora Rafaela, pelo projeto social, e fiquei meses ali, vendo ele atender, aprendendo muito, né, os detalhes dos atendimentos, e de uma forma geral fui me apaixonando cada vez mais. O tempo passou, fiz ginecologia, fiz obstetrícia, e quando eu estava ali no meu último período para acabar a residência, recebi um telefonema da doutora Rafaela, me convidando, perguntando se eu não queria fazer um fellowship, né, aqui no IBRA, e que a gente teria aí o projeto social à frente. Na mesma hora eu falei, eu topo demais, adoraria. E aí eu estou desde o início nesse projeto. Então, nós fizemos esse projeto, ele começou com uma sala pequenininha, eu, a secretária e o ultrassom. E o Dr. Bruno na rede de apoio. E a gente foi crescendo de uma maneira, assim, muito grande. E a gente foi construindo mesmo esse nome, esse desejo de ajudar cada vez mais essas famílias a realizarem um sonho. E passaram-se alguns anos, né? Nali chegou, foi também parte dessa história. Então eu estou desde o início desse projeto, é um projeto que eu tenho muito carinho, muito amor. E hoje estou junto com a doutora Rafaela, também atendendo, a doutora Letícia, a doutora Natália, e a gente abraça mesmo essa causa. Trabalha em equipe num time que o objetivo é levar neném para casa. Eu acho que o mais legal é que muitas pessoas perguntam por que a gente escolheu aqui. Durante o processo, né, a gente fez várias avaliações, a gente pesa tudo, né? E existem outras instituições com programas, né? Não tão bom, eu não vi nenhum tão estruturado quanto o que a gente foi recepcionado aqui, mas com programas similares, né? Mas eu acho que a receptividade, né? O quanto esse programa efetivamente recebe a gente aqui, enquanto a comunicação é clara, enquanto o apoio institucional inteiro é feito, né? Independente. Então, assim, os atendimentos são feitos com muita responsabilidade, com muita comunicação, muita clareza financeira. Então, um dos motivos da gente ter batido o martelo foi esse, sabe? Bom. A gente fica feliz e a gente gosta dessa unidade, assim, de saber que o paciente vai passar pela doutora Natália, ele vai passar pela doutora Letícia. É claro que todo mundo tem as suas preferências, mas a gente é muito uniforme na forma de trato, assim, do carinho com o paciente, e isso se estende, assim, ao laboratório. Então, nós somos um projeto social, mas a mesma qualidade que é atribuída a quem não faz parte do projeto e é apenas paciente IBRA é a mesma do FIV para Todos. Então, isso também é muito legal, essa unidade como um todo. Eu acho que a gente sente muito isso durante o tratamento, a emergência, né? Então, assim, não tem um médico aqui agora, tá em função, se você tem uma urgência, tem sempre alguém na rede para te atender, né? Exato. Ai, que bom. Então, assim, o que a gente sabe é que cada vez mais a gente está tendo essa demanda, né? Isso é muito... Pra gente, a gente precisa se transformar no sentido de entender que cada casal especificamente vai ter a sua necessidade, né? Então, a gente aqui está habituado a tratar, no FIV para Todos, a gente trata casais homoafetivos femininos. Ele ainda tem esse detalhe, que quando ele vem jovem, né, mais novo, talvez porque a gente sabe que a questão da doação de óvulos tem muito a ver com a idade desse óvulo.
Às vezes a pessoa consegue ter um desconto na medicação se ela for doadora, ou não, às vezes ela não quer ser, e tá tudo bem também, né? Se ela quiser ser, até quantos anos que a doação hoje, pela regulamentação, está permitida? Pela regulamentação, até 37 anos, mas cada clínica tem a sua norma, digamos assim, a sua preferência, de acordo também com as necessidades das receptoras e com desejo também, né? Então, assim, até 30 anos é uma idade muito boa, sabe? E aí a gente tem que avaliar o desejo e a necessidade com... Então, assim, é como se fosse um casamento. Um casamento, exatamente, sabe? Tem que estar tudo muito bem descrito e a gente é muito sério com essa parte, assim, do ponto de vista burocrático. Então, assim, é um processo que precisa de todas as considerações. Então, aí a doutora Rafaela, que é a dona da clínica, ela entra como uma gerenciadora desse processo, ela que seleciona, ela que tem um contato, o doutor Bruno também faz questão de cuidar das doadoras, e aí a gente fica na parte mais do preparo, do endométrio, da transferência do embrião. Mas nós somos pessoas que estamos habituadas a lidar, né, com essa questão do público plural, né, que a gente quer dizer assim, com muito amor, empatia, carinho, porque pra gente não faz diferença, né? A gente não faz a menor diferença, então pra gente é super tranquilo, a gente é super receptivo. A gente foi super bem recebido, né, enquanto casal heteronormativo, mas eu tenho um casal de amigas que fizeram todo o processo, inclusive também são gêmeos, mas lá na casa dela são um menino e um menino. Então acho que é isso, assim, a receptividade muito mista, né? E assim, hoje... a gente, na verdade, a gente não define, né? A gente pra gente é tão comum, é tão habitual que a gente é tudo igual. E né? existe, assim, uma cultura ainda, né, doutora, de pensar que esse tratamento é só para casais homoafetivos e não é, né? Não. A gente sabe que a gente tem público homoafetivo, mas a gente sabe que é muita demanda, na linha é muita demanda, porque justamente as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. E outra coisa, o hábito de vida, tudo, os homens estão tendo problemas também na parte seminal, sabe? Então muitas vezes a mulher fica naquele processo da autocobrança, e tá ali investigando a mulher, vendo ela dar avesso, chega paciente para mim que às vezes está 2, 3 anos fazendo namoro programado, que é extremamente desgastante, totalmente fora do que deveria ser, e o problema é o homem nunca fez o estermograma. E aí quando você vai ver, às vezes é alguma coisa... ele, né? Muitas vezes é ele. Então, assim, a gente precisa normalizar isso, porque a gente fica só com a ideia da mulher no foco das atenções, mas não é. É 50% mulher, 50% homem. E eu acho que uma coisa que você falou que é muito interessante na conversa anterior é que, assim, a gente não é uma cadeia reprodutiva, não, né? É difícil engravidar, sabe? E às vezes falta essa conversa franca com o ginecologista. Muitas vezes o ginecologista geral, ele não sabe, ele não está habituado, é realmente uma parte muito específica da ginecologia, a reprodução assistida. Então, vai passando, sabe? Isso é tão sério que, assim, a gente, às vezes, não é cultural a mulher procurar um médico para se preparar para a gestação. Isso, exato. Como eu já tinha alguns problemas prévios, eu procurei numa rede de plano de saúde uma pessoa, né? Isso. Falei, olha, eu gostaria de alguns exames para entender como é que tá a questão da minha fertilidade. Isso. Ah, não, mas não vou te passar isso. Você tem que continuar tentando. Exato. E aí foi aí, nesse momento, que a gente entendeu a importância de procurar uma rede especialista. Né? E assim, muitas das vezes vai chegar aqui e não necessariamente o conselho inicial vai ser a FIV. Às vezes não. Então, o que hoje a gente está trabalhando muito nessa educação médica, sabe? A educação médica aqui vai primeiro receber as pessoas, para entender que eu preciso perguntar quando que sua mãe entrou na menopausa. Porque, gente, ontem eu atendi uma paciente de 32 anos com antimeriano de 0,01 já na menopausa, o FSH de 126. Então, ontem eu atendi essa paciente tão jovem, e aí eu falei, sua mãe entrou na menopausa com quantos anos? Ela falou 35. Então, quer dizer, o ginecologista tinha que ter falado que 10 anos antes de entrar na menopausa, a falência ovariana ela vai acontecendo de forma significativa. Então, eu deveria ter preocupado em congelar óvulos com 25 anos. Por uma questão do histórico. Então, às vezes, uma anamnese bem feita. Às vezes o ginecologista ele não sabe o que fazer. É igual quando você toca no assunto da sexualidade, muitos também têm essa dificuldade. Então eu preciso entender a limitação. Então se eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, eu tenho 35 anos,
Tô tentando engravidar mais de 6 meses, não consigo, meu ginecologista está mandando só seguir, vai pro especialista. Ah, não, eu tenho 30 anos, eu tô tentando há 12 meses e não consegui engravidar, vai pro especialista. Ou não, o médico já falou que eu tenho ovários policísticos, eu tenho endometriose. Eu não posso deixar isso chegar num contexto de, só eu vou procurar quando eu começar a tentar. A gente precisa de um especialista para cuidar da nossa parte reprodutiva e para se preparar. Então, o aconselhamento reprodutivo, ele é muito importante. E entender que não é só a mulher, né, gente? Nós precisamos de 50% da carga genética masculina nesse processo e os homens, eles também precisam se cuidar. A gente prepara o financeiro e prepara o físico. Uhum. Então, a gente lê muito, a gente estuda muito sobre o processo, a gente estuda muito sobre como é que vai acontecer. Isso. Mas eu acho que ainda existem poucos relatos, tanto na internet quanto de maneira global, sobre o impacto psicológico, que é para a pessoa que está fazendo o processo de fertilização e para a família no contexto geral. Sim. Como abordar, como agir, como falar, né? É uma coisa que antigamente, eu falo antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, não tinha essa necessidade, ninguém tocava em assunto de psicólogo, sabe? Inclusive, foi uma das coisas que eu bati, assim, muito a tecla aqui no Ibra, no Fiz para Todos, para a gente ter esse acompanhamento psicológico do paciente. E aí, todos os estudos, os congressos médicos, cada vez mais as salas dos psicólogos estão ficando lotadas da equipe médica, porque a gente vê a necessidade emergencial mesmo de um cuidado especializado, de psicólogos também especializados nisso. Por quê? Porque é diferente. Então tem um ginecologista ali, cirurgião ginecológico, ele tem uma visão completamente diferente do fertileuta, né? O psicólogo especialista em fertilidade, ele é diferente. Ele entende a dor do paciente, né, de uma forma muito mais global. Então, o que a gente precisa? Na primeira consulta, quando a gente vai falar para o casal que ele vai precisar de um tratamento, primeiro, a gente, enquanto médico, precisa preparar esse casal, né? Nem sempre a gente vai conseguir falar isso na primeira consulta, né? Quando você vai dar um diagnóstico difícil, ou uma falência ovariana, uma menopausa precoce, ou o marido não tem o sêmen, ou a azospermia, você precisa ter todo um cuidado ali nessa abordagem. Então, essa é parte médica, a gente aprende muito, a gente estuda muito como abordar. Agora, durante o tratamento, a gente precisa ir metabolizando junto com o paciente o que ele está entendendo sobre aquele processo. Eu falo, gente, que o estudo do paciente, ele é fundamental. A medicação, você vai tomando a medicação, o corpo vai se transformando, o humor vai se transformando, associado àquela ansiedade de não entender, de não ter medo, não ter controle. A gente não tem controle, né? Porque a gente sempre, a gente tem uma tendência de ter o controle sobre as coisas, né? E aí a gente entende que não está nas nossas mãos. Muitas vezes não está nem na mão do médico, né? E a gente não pensa assim, quando a gente tem uma gravidez natural, a gente também não tem um controle. Não. E a gente acaba não levando isso em consideração, né? Independente do processo de fertilização, você continua sem um controle, mas você tem uma falsa sensação de controle. Tudo na nossa vida, a gente, na verdade, não tem controle sobre nada, né? Mas a gente não aprende isso. A gente acha que a gente tem um controle. E aí a gente gera uma ansiedade assim. Muito grande. Então, a gente trabalhar isso com o casal, porque a gente vê que é uma jornada muito solitária. Você, graças a Deus, ainda tinha sua mãe, seu esposo, a sua irmã, né, sua cunhada. Mas tem gente que é absolutamente só. Tem gente que vai preferir seguir assim, para não gerar expectativa no outro, com medo da expectativa do outro. Tem gente que não, que vai precisar, sabe? Eu acho que, de qualquer maneira, todo mundo precisa extravasar. Nem que for com psicólogo. E eu acho que você se preparar, uma coisa que hoje eu falo, que se eu voltasse no tempo e fosse começar o tratamento de novo, talvez eu tivesse começado primeiro o psicólogo. Isso. Porque você trabalha a sociedade. E eu acho que é muito importante considerar que a gente está ali naquele momento do tratamento, então quem está passando pelo tratamento em si, não consegue ver quem está do lado. Não. E a dor de quem está do lado também. Porque, assim, às vezes a gente fica focado na mulher, mas a gente esquece a parceria que está do lado. Então, às vezes, é um casal homoafetivo que a outra não está ali sendo estimulada, mas ela está tanto quanto ansiosa, às vezes até mais ansiosa, porque ela está preocupada tanto com a expectativa da pessoa que está com ela, né? E com o futuro, como é que ela vai ficar? Ela vai se sentir mal porque não tá indo bem. E aí começa ali todo um contexto. Relato era muito, assim, principalmente depois do Gabriel, que ele falou assim,
Às vezes eu tava ali, vendo tentando você passar por uma coisa no qual eu não tinha condição de interferir em nada. exatamente. Ou seja, eu não tinha controle nenhum do Nenhum. seu processo, Isso. sem poder me posicionar com a minha dor, porque era você que estava vivendo. Exatamente. Então, a sensação de impotência e o quanto isso pode gerar no pós. Então, assim, um acompanhamento psicológico é essencial para quem está passando, isso, para quem for rede de apoio. exato. E eu acho que não só, porque eu falei muito, depois que a gente vai caindo em si, né, que a gente vai se conscientizando de tudo que você passou, você vem para uma dose hormonal muito grande durante o tratamento. Sim. E aí você descobre a gravidez. E aí vem muito mais hormônios, né, ainda. Porque a gravidez, a gestação, ela como se diz, multiplica por 7 tudo aquilo que a gente estava vivendo durante o processo. E aí você sai dali direitinho. Já caiu lá. Exato, no puerpério. E aí vem o puerpério, que aí a gente abaixa todos os hormônios de uma vez. Então, como é importante também a gente ter esse acompanhamento da parte médica, se preocupando com essa questão de depressão pós-parto, que é uma coisa que a gente precisa conversar sobre, o esgotamento, né? Falar, preparar durante a paciente, durante o pré-natal, olha, o puerpério não é fácil. Às vezes as pessoas não te contam. Porque aí você vai numa expectativa máxima, tá tudo lá e de repente, bum, cai tudo. O cabelo, as transformações do corpo, as questões hormonais, isso é muito sério, né, Nali? E eu acho que essa consciência tem que vir quando você começa o tratamento. Para você se guiar ali nesse caminho, sabe? E um apoiar o outro, e entender, a gente conseguir entender o outro também. E às vezes até o parente, ele fica sem saber como agir. Eu pergunto, eu não pergunto, o que eu falo, né? Então, é difícil também. Difícil. E às vezes a gente cria restrições que depois a gente precisa que alguém vá lá e quebre, fala, não, eu vou aqui segurar sua mão. Exatamente. Eu vejo muito isso, às vezes, de casais que fizeram um tratamento, depois falam assim, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria contado para minha mãe ou para o meu pai, porque foi tão pesado e eu estava nervosa, eu estava insegura, eu não conseguia falar com minha mãe não me compreendia, porque ela não sabia o que estava passando do processo. Hoje, depois que o neném nasceu, eu falei, não, eu devia ter falado. Então, a gente precisa trabalhar isso mesmo com a terapia, para a gente entender os nossos limites e entender o que vai ser melhor para a gente. Olha, uma coisa que, se eu pudesse dar um conselho, que eu vejo todos os dias os pacientes chegando no meu consultório é falando assim, se tivessem me falado antes. Então, o primeiro conselho que eu dou é, faça o seu planejamento reprodutivo. Nós estamos postergando uma coisa que é natural da natureza, que foi feita para a gente ter filhos antes. Então, planejem-se, busquem informação, converse com o seu ginecologista. E se ele não souber, se você vê que ele não está entendendo muito, procure um especialista. E ao fertileuter não é igual a fazer fertilização in vitro. Ir ao fertileuter é muito mais do que isso, é a gente conseguir planejar como é que vai ser daqui para frente. O segundo conselho é, tenha um bom terapeuta ao seu lado, um psicólogo que vai conseguir te conduzir, você e a sua família, nesse processo tão cheio de nuances, né, que é o processo da reprodução assistida. Graças a Deus, a Naline engravidou na primeira transferência, mas nem sempre é assim. Então, a gente ter que recomeçar, às vezes é muito doloroso, é muito difícil. Então, eu falo, tenha alguém ao seu lado, sabe? Alguém que vai poder te ajudar, um segurando na mão do outro, sabe? Até porque muitos relacionamentos acabam desgastados e se perdendo nesse processo. Então, ou sai dali muito fortalecido, ou sai muito abalado. Então, a gente precisa cuidar desse casal. Eu acho que não comparar o seu processo. Isso. Quando você fala assim, a minha transferência foi de primeira, mas nós não tínhamos nenhum indicativo de que seria dessa maneira, sabe? Então, eu acho que se prepare sem se comparar. Sem se comparar. Sabe? Quando você for procurar materiais na internet... porque fulana teve tantos óvulos, eu tive só esse. Então, outro dia a paciente falou assim, eu tive 3 óvulos e a outra teve 20. Mas a que teve 20 não engravidou e ela que teve 3 engravidou. Eu lembro que quando a gente veio, você falou comigo, olha, o seu caso não é comum. A pessoa ter esse volume de óvulos. Exato. Não comente, porque gera expectativa no outro. Então, assim, não compare. Utilize os materiais que a gente tem na internet como apoio. Né? De aprendizado. De preparação para o seu processo. De entender o processo, funil. Eu acho que o mais importante é a gente entender o funil. Mas a gente tem que entender, eu acredito muito, Nali, que para Deus a gente só precisa de um. Então, se for da vontade, é claro que as estatísticas elas estão aí, a gente precisa ser ético e, claro, e transparente com o casal,
mas a gente precisa de um. Então, enquanto eu tiver um, eu vou lutar por aquele um, porque aquele 1% pode ser o 100% do outro. E nós, enquanto médicos, precisamos dar o 100%, sabe? Então, outro conselho que eu daria é: procure uma equipe médica que tenha essa questão de abraçar o paciente mesmo. Tá muito na moda essa questão de humanização, mas isso deveria ser o normal, né? A gente não precisaria estar batendo nessa tecla, isso é o normal, é o certo. Quando você está falando de um acompanhamento de saúde, que se espera que a pessoa está chegando ali fragilizada, com uma dor, né? E uma dor muito importante de ter um filho. E nessa questão do espelhamento, pense bem na questão da quantidade de óvulos que você vai colocar. Isso. Porque a gente vem com uma bomba de ansiedade e às vezes não está pronto para ouvir a recomendação do fertileuta. Então, assim, quando a gente coloca os embriões, quantos eu vou colocar? Precisa entender isso, né, Nali? Uma gestação, ela primeiro, gemelar, é uma gestação de riscos e cuidados especiais, é uma gestação que depende muito da saúde da mulher, né? Tá obesa, não tá? Faz atividade física, não faz? Isso tudo repercute. E o processo depois, tá, peraí, eu engravidei de gêmeos e agora? Não dá para decidir agora, eu tenho que ter uma rede de apoio antes. Então, quando o fertileuta fala, olha, vamos colocar só um, né? Discute com você, porque a gente tem as normas e leis que regem e que o paciente tem a decisão final de acordo com o que está ali definido pela idade. Mas a gente tem a experiência, porque nós aqui, por exemplo, nós não somos só fertileutas, nós somos obstetras e especialistas em alto risco. Então, eu lido muito com alto risco. Então, a gente está lá na outra ponta, né? Então, tenham o seu caso e conversem sobre o seu caso. Isso. E considerem a sua realidade. Porque, assim, quando a gente fez a escolha de colocar 2 embriões, a gente sempre soube do risco da genitalidade, mas foi entendendo a minha sua realidade. História. Exatamente. Então, eu acho que essa é, assim, além de todos esses conselhos, que é fundamental. Assim, considere a sua realidade, e independente da decisão final ser do paciente, ouça, né, a pessoa que está te acompanhando. De fora. E entenda, gente, que o fertileuta, ele está junto com você. Às vezes a gente vai falar assim, nós vamos cancelar dessa vez. Nós não vamos transferir. E às vezes o paciente, ele sai assim, triste, frustrado, chorando. Mas o que a gente tá? A gente é a parte fora a emoção, a parte técnica. Então a gente quer muito, tanto quanto vocês engravidem. O sonho de vocês é o nosso sonho, é o que nos motiva, é o que nos faz acordar todos os dias. Estamos aqui sábado, né, Nari? 8 horas da manhã, porque a gente quer realizar o sonho de vocês. Então, a gente faz consciente, né? Exato. O sonho vem. Vem em dose dupla muitas vezes. Então, eu queria agradecer muito, né? A gente ter compartilhado. A doutora Aline, que não só acompanha o nosso processo, mas hoje é a minha rede também, né? Como mulher, enfim, e com muitas outras trocas. E agradecer vocês que estão acompanhando o vídeo. Curte, compartilhe e conta a sua experiência pra gente. Conta pra gente como é que é. Tá com vontade de ter filho? Já conversou sobre isso com seu ginecologista? Já fez o seu planejamento reprodutivo? Estamos aqui sempre que precisar. Entre lutas e vitórias, conversa de mãe.